No céu, tudo era perfeito. Não existia o mal, a escuridão ou a maldade. Apenas a ordem, a obediência e a luz reinavam. Mas o orgulho seria o início de uma rebelião que causaria a maior guerra que já existiu. Lúcifer, a sala do trono celestial, estava impregnada de uma calma inquietante, como se toda a vastidão do universo estivesse aguardando em silêncio. A luz dourada de Deus iluminava tudo, refletindo-se nas colunas de cristal celestial, criando uma atmosfera resplandecente. O céu era um reino de ordem absoluta, onde nada podia sair do seu lugar. Lúcifer, o mais poderoso de todos, o mais brilhante, o mais belo, caminhava com passo firme e solene. Sua luz, resplandecente e dourada, era uma extensão da própria divindade. Em seu rosto, uma expressão de serenidade mal disfarçava a tempestade que fervilhava em seu interior. Ele era o anjo que todos respeitavam, o líder das hostes celestiais, o portador da luz. Sua presença, mesmo sem palavras, tornava tudo visível, até o menor recanto do reino celestial. Naquela manhã, porém, algo nele estava mudando. Lúcifer. Uma voz ressoou, profunda e cheia de autoridade. Era a voz de Deus, que se assentava em seu trono no centro da sala. A atmosfera se tornou tensa instantaneamente. A perfeição do reino estremeceu ligeiramente. Os anjos, observadores invisíveis da cena, mantinham-se quietos, contendo a respiração. "O que desejas, Pai?" respondeu Lúcifer, sua voz suave, mas cheia de poder. O Criador o observou por um longo momento, como se examinasse cada canto do seu ser. "Tu tens uma luz que resplandece mais que a de qualquer outro anjo, Lúcifer. Mas dize-me, o que há em ti? O que desejas além do que te dei?" Lúcifer permaneceu em silêncio. A pergunta o tinha tocado mais do que desejava admitir. Ele fora criado com uma beleza inigualável, com um propósito claro: servir a Deus, ser seu emissário no reino celestial. Mas, como todos os seres criados, algo dentro dele começava a questionar. A pureza de seu coração estava sendo invadida por um desejo que nem mesmo ele compreendia completamente. "Por que crias apenas para ti, Pai?" A pergunta surgiu sem aviso, como uma faísca que escapa de uma fogueira. "Porque todos devemos servir-te sem mais. Acaso não temos o direito de decidir, de ter uma voz, de sermos mais que meros instrumentos da tua vontade?" Um murmúrio percorreu a sala. Os anjos, os guardiões, os serafins, todos o olhavam com temor. Ninguém jamais tinha questionado Deus dessa forma. Deus o observou em silêncio. O brilho de seu rosto não se alterou, mas a atmosfera começou a se carregar de uma tensão palpável. "Lúcifer, sabes que o teu propósito é servir e obedecer, não questionar. Dei-te o poder da luz, a sabedoria que ilumina as trevas. Se seguires este caminho, estarás a perder o que mais te dei." Lúcifer inclinou a cabeça, mas seus olhos brilhavam com uma nova determinação. "A luz é bela, mas não será ela uma gaiola dourada? Isto é liberdade ou apenas uma ilusão? Quero mais do que ser apenas uma sombra da tua vontade. Quero ser dono do meu próprio destino." Um silêncio pesado instalou-se entre eles. O Criador, em sua infinita sabedoria, compreendeu as palavras de Lúcifer como uma faísca que incendiará o universo. Mas ainda não falava. Sabia que o tempo de Lúcifer ainda não tinha chegado, mas as sementes da dúvida já estavam plantadas. "Lúcifer", disse finalmente Deus, sua voz agora mais grave, como se cada palavra fosse um julgamento. "Se seguires este caminho, se deixares que a arrogância te governe, perderás algo maior que qualquer luz que possuas. A verdadeira escuridão que temes não está fora. Está dentro de ti." A tensão era insuportável.
Lúcifer olhou para Deus, seu rosto ainda belo, mas com uma sombra que já se espreitava. E se o maior poder está na liberdade e não na submissão? Replicou, sem desviar o olhar. Deus suspirou, como se já soubesse o que aconteceria. Lembra-te, Lúcifer, que a liberdade sempre traz um preço. Um preço que nem mesmo tu podes imaginar. Lúcifer sentiu um estremecimento percorrer o seu ser, mas ignorou-o. Já não podia recuar. A semente da rebelião que germinara em seu coração crescia, alimentada pelo orgulho e pela dúvida. Ele queria ser mais. Queria fazer algo diferente, algo além da criação para a qual fora designado. A beleza do seu ser, a perfeição da sua luz, já não lhe eram suficientes. Naquela tarde, Lúcifer retirou-se da sala do trono. O eco de seus passos ressoava nos corredores vazios do céu. Os anjos olhavam-no em silêncio, alguns com medo, outros com fascinação. O destino de Lúcifer estava selado, mas ainda não sabiam quanto o céu, quanto o universo, mudaria pela decisão que começara a tomar nas profundezas do seu ser. Lúcifer sentia que encontrara algo maior que a obediência. Um anseio, um fogo, um desejo que o consumiria até o fim dos tempos. E com cada passo que dava, a queda aproximava-se, inevitável, como um rio que flui sem retorno. O nascimento do orgulho. O vento celestial soprava suavemente, acariciando a vasta extensão das campinas douradas do céu, onde os anjos dançavam com uma graça perfeita. A atmosfera, sempre luminosa, vibrava com um ritmo de paz inquebrantável. No entanto, no coração de Lúcifer, o equilíbrio começava a quebrar-se. Cada passo que dava nos jardins celestiais parecia pesado, como se o mundo inteiro começasse a pesar sobre seus ombros. Lúcifer, o anjo mais brilhante de todos, o príncipe do céu, encontrava-se na quietude solitária de uma das salas mais altas do palácio celestial. Através dos vitrais, observava o vasto horizonte do reino, onde as estrelas cintilavam como luzes distantes, tão pequenas, mas ao mesmo tempo tão imensas na sua natureza. No entanto, seus olhos não se fixavam nas estrelas nem na criação perfeita. Sua mente estava presa num pensamento que não conseguia largar. Por quê? A palavra ressoava em sua cabeça, uma e outra vez. Porque fora criado para servir a um ser que não precisava dele. Porque sua existência tão perfeita, tão cheia de luz, devia ser um reflexo constante da vontade de outro. Deus, o Criador, dotara-o de beleza, sabedoria e poder. Mas tudo isso, para quê? Para servir a um propósito que não era seu. Para seguir ordem sem jamais ser algo mais que uma faísca na grandiosa chama do céu. O orgulho, esse sentimento proibido, começou a nascer em seu peito. No início, foi apenas uma sensação leve, como o murmúrio de uma corrente subterrânea, mas logo se tornou mais forte. Lúcifer não o entendia completamente, mas sentia que algo dentro dele se rebelava contra tudo o que conhecia. Não sou menos que ele, murmurou para si mesmo. Não sou menos que Deus. Sua mente dava voltas em torno da ideia, percorrendo um labirinto escuro de pensamentos. Os anjos, seus servos e amigos fiéis, olhavam para ele como se fosse algo mais que um líder. Adoravam-no, seguiam-no sem questionar. Mas e se ele não quisesse ser apenas um líder? E se ele pudesse ser mais? Deus lhe dissera que a verdadeira escuridão estava dentro dele. Mas Lúcifer começava a pensar que a escuridão não era algo a temer, era algo a abraçar. O orgulho que crescia em seu coração já não lhe parecia algo pequeno ou insignificante, mas o início de algo muito maior, algo que poderia levá-lo a patamares nunca imaginados. Decidiu que precisava falar com alguém. Precisava falar com aqueles que o admiravam e seguiam seu exemplo. Ninguém melhor que os serafins, os mais próximos do seu posto na hierarquia celestial.
Era o momento de sondar seus pensamentos, de ver se compartilhavam a mesma inquietação. Lúcifer convocou 3 dos anjos mais próximos. A eles dera sua luz, sua sabidão e seu apoio, sem esperar nada em troca. De pé diante deles, suas asas douradas brilhavam como uma chama viva, um símbolo de seu poder e sua luz. A sala estava em silêncio, com uma calma tensa que crescia à medida que ele tomava a palavra. Amigos meus, começou, sua voz profunda e ressonante. Deus deu-me tudo o que sou. Tenho sido sua luz, seu mensageiro, seu líder entre os anjos. Mas pergunto-me, isto é tudo o que somos? Não seremos mais que simples servos de uma vontade alheia. Os anjos trocaram olhares, seus rostos refletindo desconforto. O mais ancião, conhecido por sua sabedoria, foi o primeiro a falar. Lúcifer, falas de algo perigoso. Somos a vontade de Deus, e nisso encontramos nossa glória, disse com palavras carregadas de temor. Questionar isso é pôr em dúvida a própria criação. O orgulho é um caminho escuro. Mas Lúcifer, em sua crescente confusão e desejo de algo maior, não pôde evitar rir suavemente. Orgulho? Talvez o chamem assim. Mas acaso não é o direito de qualquer ser pensar em si mesmo para além do que lhe foi imposto? Acaso não é o direito de um anjo querer mais do que ser apenas a luz de outro? As palavras de Lúcifer atingiram os anjos com a força de uma tempestade. Eles, acostumados à perfeição e à ordem das regras celestiais, não sabiam como responder. Os olhos de Lúcifer brilhavam com uma intensidade perigosa. A luz que antes refletia pureza agora iluminava uma escuridão nascente, o germe da rebelião. Devemos ser livres, continuou Lúcifer, sua voz ressoando com força. Deus deu-nos tudo, mas ainda nos nega a liberdade de sermos algo mais que seus instrumentos. Não me contento em ser apenas luz. Quero ser mais. Um silêncio incômodo encheu a sala enquanto os anjos tentavam compreender a magnitude do que Lúcifer dissera. Era evidente que algo estava mudando nele, algo que nem ele mesmo entendia completamente. Mas o orgulho lançara raízes em seu coração. De repente, um dos anjos mais jovens, conhecido por sua devoção absoluta, deu um passo atrás, afastando-se ligeiramente. Sua voz tremia ao falar, mas foi suficiente para romper a tensão no ar. Lúcifer, estás a dizer que desejas algo mais que servir ao Criador? O que desejas ser? Igual a ele. Lúcifer não respondeu imediatamente. Sua mente estava cheia de pensamentos contraditórios, mas o desejo de ser mais do que fora criado para ser consumia-o por completo. A ideia de ser igual a Deus, de ser dono do seu destino e não um mero reflexo da vontade de outro, era algo que não podia ignorar. Sim, respondeu finalmente, com uma determinação fria. Quero ser igual a ele. Quero ser mais que apenas um anjo. A sala ficou em absoluto silêncio. Os anjos olhavam para ele, incapazes de compreender por completo o que acabavam de ouvir. Lúcifer, no entanto, sabia que as palavras que pronunciara marcariam o início de algo irreversível. O orgulho lançara raízes em seu coração, e não havia volta atrás. O plano secreto. A escuridão apoderava-se dos recantos mais profundos do céu. Lúcifer, o mais brilhante, o mais belo, agora caminhava em sombras. A luz que antes o rodeava não bastava para acalmar as chamas que ardiam em seu coração. A semente do orgulho que começara a germinar transformará-se numa força imparável. Um plano formava-se em sua mente, um que mudaria o curso do céu, com ele, do universo inteiro. A revelação de sua vontade não poderia ser detida. Lúcifer deixará para trás as conversas com os serafins. Suas palavras ficaram a ressoar nas mentes deles, mas ele não parava. Agora era o momento de agir em segredo,
de semear as sementes da rebelião sem que ninguém, nem mesmo os anjos mais próximos, percebesse. No mais profundo dos jardins do céu, onde as luzes se entrelaçavam com as sombras e o silêncio reinava, Lúcifer reuniu um pequeno grupo de anjos, aqueles que sentia mais próximos da sua visão. Sabia que, por enquanto, não podia envolver todos, sem causar uma comoção que o delatasse. Mas havia alguns, os mais insatisfeitos com a ordem celestial, que sentiam o mesmo que ele. Uma necessidade crescente de libertar-se, de ser algo mais. Ao cair da noite, sob um manto de estrelas brilhantes que iluminavam a vasta escuridão do céu, Lúcifer reuniu-se com esses anjos. A sala estava afastada, oculta pelas bênçãos do Criador. Ninguém sabia deste encontro. Ninguém, exceto eles. Ouvi-me, irmãos, começou Lúcifer. O Criador deu-nos tudo. Sim, fez-nos belos, poderosos, capazes de grandes feitos. Mas limitou-nos. Deu-nos sua luz, mas e a nossa liberdade? Por que havemos de ser meros servos? Por que devemos seguir sua vontade sem questionar? Acaso não somos dignos de ser mais? Os anjos que o rodeavam olhavam-no com atenção, alguns com cautela, outros com um brilho nos olhos. Sabiam que havia algo em Lúcifer que os atraía, algo em suas palavras que ressoava no mais profundo de seus corações. Um dos anjos mais próximos, conhecido como Belial, um serafim que sempre fora um seguidor fiel de Lúcifer, foi o primeiro a responder. Sempre seguimos a vontade de Deus sem duvidar, sem questionar. Mas há algo nas tuas palavras que desperta uma faísca em mim. Talvez seja hora de pensar em nós mesmos. O que nos impede de ser mais? O que nos impede de ser iguais a Ele? Lúcifer assentiu lentamente. Nada nos impede, Belial. Nada. A criação é nossa, tal como é de Ele. O poder da luz também é nosso, mas ainda está limitado. Eu vi para além da luz. Vi a liberdade, o poder de decidir por si mesmo. E esse é o caminho que devemos seguir. Deus não é o único ser capaz de criar. Nós também podemos. O grupo murmurou entre si, alguns ainda com dúvidas, mas as palavras de Lúcifer começavam a penetrar fundo em seus corações. O pensamento de ser mais, de ser independente, de tomar as rédeas do seu destino, era uma ideia que lhes parecia cada vez mais tentadora. Então, que propões, Senhor? Perguntou outro anjo, conhecido como Astarote, cuja luz também começava a escurecer em seu interior. Lúcifer sorriu. Um gesto sutil, mas com uma profunda malícia que não passou despercebida aos presentes. Temos que nos preparar. Devemos tomar o controle do céu. Em segredo, reuniremos aqueles que compartilham da nossa visão, nossos irmãos que, como nós, sentem que a luz que Deus lhes dá é demasiado fraca. Se conseguirmos seguidores suficientes, poderemos desafiá-lo, não com força, mas com astúcia, com sabedoria. Começaremos a agir nas sombras. Não há necessidade de uma guerra aberta. Só precisamos de uma mudança de perspectiva, uma mudança no coração dos anjos. Depois, quando chegar o momento, revelaremos o que realmente somos. Os anjos, embora nervosos, começaram a assentir. A ideia de uma rebelião, de desafiar a Deus, parecia cada vez mais possível. Mas Lúcifer sabia que precisava de mais do que apenas a vontade de um pequeno grupo. Precisava influenciar todos os recantos do céu, semear a dúvida e a ambição em cada alma celestial. E para isso precisava de paciência. A rebelião não podia ser apressada. Ainda não. É um plano audaz, disse Belial, sua voz cheia de admiração. Mas como começamos? Lúcifer ergueu a cabeça, seu olhar fixo no horizonte estrelado. Começaremos aos poucos. Despertaremos as mentes dos anjos.
Falaremos com eles em segredo. Mostraremos-lhes que o que dissemos não é apenas um sonho, mas uma verdade oculta, uma verdade que se encontra em seus corações. Se o fizermos bem, eles mesmos se revelarão, não por nossa causa, mas por causa deles próprios. E quanto a Deus? Perguntou Astarote, seu tom mais grave, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. Lúcifer olhou-o fixamente. Ele deu-nos tudo, mas nunca nos deu a liberdade. Criou-nos para servi-lo, e essa é uma prisão. Não importa quão grande seja o seu poder, o poder da liberdade, o poder da vontade, é muito mais forte. E um dia ele o entenderá. Os anjos ficaram em silêncio por um momento, absorvidos pelas palavras de Lúcifer. A semente da rebelião estava semeada, e agora só restava esperar. Ninguém podia saber o que o futuro lhes reservava, mas todos sentiam que algo monumental estava para acontecer. É hora de começar, murmurou Lúcifer. A queda será a nossa ascensão. O céu em guerra. O céu nunca fora tão silencioso. A paz que antes reinava, aquela ordem perfeita que fora a essência do reino celestial, estava prestes a romper-se. Os anjos cumpriam suas tarefas, suas vozes ressoando como ecos de uma antiga harmonia, mas algo mudará. Um ar pesado de incerteza pairava no reino da luz. Embora poucos pudessem compreender o que estava para ocorrer, Lúcifer observava do alto da sala do trono. O Criador voltará ao seu retiro, ao seu lugar no coração do céu, distante, inalcançável. Era o momento que estivera à espera, o momento em que seus planos finalmente dariam frutos. Esta não será uma batalha de espadas nem de sangue, sussurrou Lúcifer para si mesmo, enquanto seus olhos percorriam o vasto céu. A guerra será maior, mais profunda. A guerra será sobre a vontade, sobre a liberdade. E eu a ganharei. Os anjos que o seguiam reuniram-se em silêncio. Eram poucos. Ainda não tinham força suficiente para desafiar a Deus abertamente. No entanto, sabiam que o que estavam prestes a fazer era inevitável. Aceitaram o chamado de Lúcifer, a voz do orgulho, da liberdade, da independência. Mas havia algo mais, algo que não podia ser ignorado. A ameaça de Deus. A ameaça da justiça. Nós somos os anjos da liberdade, disse Belial, o mais fiel dos seguidores de Lúcifer. E não podemos ficar nas sombras. Temos que enfrentar aqueles que ainda seguem as regras impostas. Temos que levar a verdade àqueles que ainda estão cegados pela luz. Lúcifer assentiu lentamente, seu olhar fixo nas hostes celestiais que continuavam a trabalhar sem suspeitar do perigo iminente. Ao seu redor, os anjos que compartilhavam da sua visão já estavam prontos para a ação. Ao seu lado, Astarote e outros anjos alinhavam-se firmes, resolutos. Chegará o momento da revelação. Agora é o momento de despertar os outros, disse Lúcifer, sua voz ressoando com autoridade. Nós não lutamos para destruir, mas para despertar. Se conseguirmos que alguns deles nos sigam, não precisaremos recorrer à força. A semente da dúvida fará o trabalho por nós. Os anjos de Lúcifer começaram a mover-se, infiltrando-se entre as multidões, semeando as sementes da discórdia. Aproximavam-se daqueles que ainda não se haviam unido à causa, dos anjos da luz, aqueles que acreditavam na ordem celestial, mas que, no fundo, começavam a sentir um desconforto sutil, uma inquietação sem nome. E foi nesses momentos, ao ouvirem as palavras de Lúcifer, que começaram a questionar-se: por que devemos seguir um Criador que nunca nos deu verdadeira liberdade? Por que continuar a ser apenas servidores? Mas nem todos os anjos caíram na armadilha de Lúcifer. Alguns permaneceram fiéis ao seu propósito, à ordem do céu, e começaram a perceber as ações secretas daqueles que se alinharam com ele. Foi um anjo conhecido como Uriel,
um dos guardiões mais leais da vontade divina, quem detectou a alteração no céu. Uriel, um anjo de luz pura, avançou rapidamente, confrontando Lúcifer e seus seguidores nos corredores do céu, onde a atmosfera se carregava com a tensão de uma guerra silenciosa. Lúcifer! Gritou Uriel, sua voz ressoando por toda a sala e chamando a atenção de todos os presentes. Sabemos o que estás a fazer. Não podes esconder a tua rebelião para sempre. Lúcifer, com uma calma inquietante, virou-se, olhando para Uriel com seus olhos, reflexo do seu próprio brilho. Não é rebelião, Uriel. É liberdade. É a verdade que vós ignorais há tanto tempo. Os seguidores de Lúcifer, ao ouvirem as palavras do seu líder, aproximaram-se mais, prontos para agir, enquanto os anjos leais a Deus tomavam posições defensivas, sem desembainhar armas, mas prontos para o que fosse necessário. Liberdade? O que buscas é o caos, retorquiu Uriel. A ordem do céu é perfeita, e és tu quem a põe em perigo. Não deixaremos que a escuridão entre no nosso reino. Uma corrente de tensão percorreu o ar. Ninguém se moveu, mas todos sabiam que aquele confronto era apenas o princípio do que se desencadearia a seguir. A guerra, embora silenciosa, já começara. Então, opor-te-ás a nós, Uriel? Perguntou Lúcifer, seus olhos brilhando com uma intensidade que gelava a alma. Se for assim, que seja pela vontade de Deus. Eu não preciso de força para prevalecer, apenas da verdade. Uriel fez um gesto para os outros anjos leais a Deus, que, embora não desejassem o conflito, sabiam que o confronto era inevitável. O céu nunca conhecera uma guerra aberta, mas naquele momento a discórdia chegará e não podia ser ignorada. Que Deus tenha piedade de ti, disse Uriel, sua voz retumbando com um tom grave. Lúcifer, ao ouvir estas palavras, deixou escapar um leve sorriso. Deus já não pode salvar-nos. A liberdade está para além da compaixão, Uriel. Quando a liberdade se acende, nada a apaga. Naquele preciso momento, os anjos que seguiam Lúcifer ergueram-se, não com espadas, mas com palavras. Semeariam a semente da desordem, a semente do questionamento. Cada conversa, cada palavra era uma espada invisível que atravessava as fileiras dos anjos leais a Deus. Enquanto isso, aqueles anjos que não se alinharam com Lúcifer começaram a reagir. Sabiam que algo grandioso ocorria, algo que poderia destruir a harmonia celestial para sempre. Alguns começaram a organizar-se, formando uma resistência em segredo, embora ainda não soubessem quem seriam os que se levantariam contra Lúcifer no grande confronto que se avizinhava. Mas a batalha já começara, não nos campos de guerra, mas no próprio coração do céu. A pergunta já não era se Lúcifer prevaleceria, mas quando e quem se uniria à sua causa. O encontro final. A guerra irrompera com a força de uma tempestade celestial. As hostes de Lúcifer ergueram-se contra aqueles anjos que permaneciam leais ao Criador. O céu, antes perfeito e cheio de harmonia, era agora um campo de batalha. O eco dos choques ressoava por todos os recantos do reino celestial, enquanto espadas e luz se entrelaçavam numa dança destrutiva. Lúcifer, com seu brilho dourado, lutava com uma fúria incansável. Seus anjos, os mais poderosos e decididos de todos, combatiam ao seu lado, enfrentando os anjos de Deus, que não desejavam a rebelião, mas lutavam com a força da obediência. O céu estava a ser dilacerado, mas Lúcifer sentia que finalmente estava a vencer. Cada batalha que travava, cada anjo que caía, aproximava-o mais do seu objetivo. A libertação, a independência, o controle. Vingança pela liberdade, gritava Lúcifer, sua voz ressoando com poder, enquanto abatia um anjo caído com sua espada de luz. Ao seu lado, Belial, Astarote,
Asmodeu e os demais anjos rebeldes seguiam a luta com a mesma intensidade, cada um decidido a dar tudo pela causa. Lúcifer sabia que a vitória era inevitável. Os anjos leais a Deus, embora poderosos, já não podiam detê-los. Mas então, um resplendor tão brilhante que parecia ter atravessado todo o céu apareceu de repente no horizonte. Uma luz intensa que ofuscava todas as outras, deixando todos os anjos, tanto rebeldes como leais, atônitos. O campo de batalha parou por um instante, como se a própria natureza do universo tivesse ficado suspensa no ar. Dessa luz desceu um ser cujo poder irradiava uma força imparável. Era Miguel, o anjo que permanecerá inabalável, o líder das hostes celestiais, aquele cujo nome ressoava com a autoridade da luz mesma. Sua armadura resplandecia com a pureza do céu, e sua espada, mais brilhante que 1000 sóis, cintilava com uma intensidade cegante. A presença de Miguel era tal que a própria guerra pareceu deter-se por um momento, à espera da sua chegada. Lúcifer, apesar da incerteza que sentiu por um segundo, recuperou a compostura. Seu olhar desafiante fixou-se em Miguel, e sua voz ergueu-se acima do caos da batalha. Miguel, sabia que este momento chegaria. Pensas que podes deter-me? Pensas que a tua luz será suficiente para apagar o meu fogo? Miguel avançou, seus olhos fixos em Lúcifer, sem mostrar medo nem dúvida. Não é a minha luz que te deterá, Lúcifer. É a vontade de Deus. A luz da verdade, da justiça e da ordem que não podes corromper. Esta guerra terminou. Lúcifer sorriu com arrogância, e sua risada ressoou por todo o campo de batalha. Terminou? Isto é apenas o começo. De verdade pensas que as tuas palavras podem deter o que eu comecei? Este céu é meu, Miguel. E em breve todos o verão. A liberdade é nossa. A batalha eclodiu novamente, mas desta vez foi diferente. Lúcifer e seus seguidores carregaram contra Miguel, mas ele, imparável como uma tormenta divina, enfrentou-os com uma força que parecia estar além de toda a compreensão. Cada golpe de sua espada desfazia a escuridão. Cada movimento era um lembrete da força da ordem celestial. Os anjos rebeldes atacaram com fúria, mas Miguel, juntamente com Rafael e Uriel, derrotou-os com uma precisão implacável. A luz de suas espadas cortava o ar como um raio, e cada anjo que se aproximava caía ante seu poder. Lúcifer viu, com crescente desespero, como seus seguidores caíam um a um. A batalha que antes parecia ganha logo se transformava numa derrota esmagadora. Não, isto não pode estar a acontecer, gritou Lúcifer furioso, ao ver seus anjos caírem perante a espada de Miguel. Com um gesto, reuniu todo o seu poder e lançou um ataque devastador contra Miguel. O céu escureceu momentaneamente, enquanto a energia de Lúcifer explodia num brilho ofuscante. A batalha parecia ter chegado ao seu ponto mais crítico. Mas Miguel, com calma e determinação, ergueu sua espada. A luz que dela emanava era tão pura que a escuridão de Lúcifer parecia desvanecer-se perante sua presença. É o teu orgulho, Lúcifer, que te cegou. Acreditaste que podias desafiar a ordem, que podias ser mais do que aquilo para que foste criado. Mas o céu é maior do que a tua vontade. Com um movimento rápido, Miguel ergueu sua espada e prendeu Lúcifer, atando-lhe as mãos e os pés. Lúcifer caiu ao chão, exausto, sua luz obscurecida, mas ainda não derrotado. Seus olhos brilhavam com ira e desespero enquanto se levantava lentamente. Não acabei, rosnou, tentando recuperar a compostura. Isto não é o fim. Miguel olhou para ele, e por um momento a batalha cessou. Os anjos, já em silêncio, observaram o confronto entre os dois seres mais poderosos do céu. Miguel, no entanto, não mostrou compaixão.
A luz de sua espada brilhava intensamente. Lúcifer, escolheste o caminho do orgulho e da rebelião. Mas não te permitiremos corromper mais o céu, disse Miguel com voz profunda e ressonante. Isto termina agora. Com um movimento definitivo, Miguel ergueu sua espada e, num só golpe, a luz da justiça prendeu Lúcifer e todos os seus anjos com um poder divino. Não era apenas uma vitória física. Era uma declaração. A rebelião não teria lugar no reino celestial. Lúcifer, o mais brilhante de todos, caiu de joelhos. Seu corpo, quebrado pelo poder da luz divina. Seus anjos, ao verem sua queda, renderam-se, incapazes de continuar a luta sem seu líder. A batalha terminara. A vitória de Miguel sobre Lúcifer e seus seguidores foi absoluta. Os anjos leais a Deus, embora feridos, permaneceram firmes, enquanto os seguidores de Lúcifer, derrotados, retiraram-se em silêncio, conscientes de que sua causa fracassara. O céu, embora marcado pela batalha, fora defendido e a ordem fora restaurada. Lúcifer, derrotado e no chão, olhou para Miguel pela última vez. Isto não é o fim, sussurrou com amargura. Miguel não disse nada. Sua espada, agora erguida com dignidade, brilhava com o resplendor da justiça eterna. Lúcifer não vencera. O céu continuava a ser de Deus. E enquanto a luz de Miguel iluminava o campo de batalha, a guerra terminara. Pelo menos, por agora. O desterro de Lúcifer. O céu, outrora cheio de luz e harmonia, mostrava agora as cicatrizes de uma guerra que abalara seus fundamentos. Os ecos da batalha entre as hostes de Lúcifer e as de Deus ainda ressoavam nos corredores celestiais. Lúcifer, derrotado e humilhado, encontrava-se prostrado no chão. A espada de Miguel ainda brilhava com a luz celestial, a marca definitiva de sua derrota. Mas além da derrota física, Lúcifer sentia o peso de uma condenação maior, o rechaço de sua própria natureza. Miguel, vitorioso, observava em silêncio enquanto seus anjos se alinhavam, certificando-se de que não restasse espaço para mais rebelião. A vitória era completa, mas não o fim da luta. Em seu rosto não havia compaixão, apenas justiça. Lúcifer traíra a ordem, e a justiça celestial devia cumprir-se. Lúcifer, disse Miguel, sua voz ressoando no ar com a firmeza de quem sabe que sua missão é maior que qualquer emoção pessoal. O céu foi corrompido pelos teus desejos egoístas. A ordem foi restaurada. Mas tu e os teus anjos não tendes lugar aqui. Este é o fim da tua rebelião. Lúcifer, ainda com o rosto marcado pela ira e pela frustração, levantou-se lentamente. Embora seu poder tivesse diminuído consideravelmente, mantinha a altivez que marcará sua natureza. Não te enganes, Miguel, disse com voz trêmula, mas desafiante. Isto não é o fim. A luz nunca poderá apagar a escuridão que semeei. Enganaste-te. Isto é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Miguel, com a espada erguida, não respondeu. Em vez disso, levantou a mão, e um resplendor cegante envolveu Lúcifer e seus seguidores. O próprio ar carregou-se de uma energia que lhes era completamente alheia. A espada de Miguel brilhava ainda mais intensamente, como um juízo irrevogável. Foi então que um novo ser apareceu no horizonte, descendo com a mesma luz que fora o fundamento do céu. Era o Cordeiro, que testemunhara a batalha e agora estava presente para executar a sentença final. Sua chegada foi como um vento fresco que deslocava a tensão acumulada no ar. Jesus caminhou até Lúcifer com uma calma que contrastava com a ira e o desespero do caído. Sua voz, suave, mas cheia de uma autoridade palpável. O juízo foi pronunciado. O céu não pode ser corrompido pelo desejo desmedido. A ordem celestial será restaurada,
e tu e todos os que te seguem deveis ser desterrados. Lúcifer olhou para Jesus com os olhos arregalados, ainda cheios de fúria. Desterrado? Para onde? Para as sombras. Para a escuridão eterna. Nada disso me deterá. Jesus assentiu. Seu rosto refletia uma mistura de tristeza e justiça. Para o mais profundo da escuridão, onde não existe luz, não haverá regresso. O céu é um reino de ordem e pureza, e aqueles que dele se afastam só podem encontrar seu lugar nas trevas. O rosto de Lúcifer contorceu-se de raiva. Isto não é justo. Eu sou o príncipe da luz. Eu sou a beleza do céu. Não podes despojar-me da minha natureza. A tua natureza corrompeu-se, respondeu Jesus com firmeza. O que uma vez foi luz, agora é escuridão. O destino dos caídos é um só: o desterro. Não haverá salvação para ti nem para os que te seguem. Os seguidores de Lúcifer, os anjos que se haviam levantado em rebelião, olhavam para seu líder com desespero. A queda de seu príncipe deixará os vazios, desorientados. Embora seu coração rebelde ainda batesse, sabiam que a condenação era inevitável. O peso da decisão que tomara recaía também sobre eles. Não o farás, irrompeu Lúcifer, estendendo a mão para os céus, como se pudesse fazer retroceder a justiça. O céu não é só de Deus. É meu também. Eu fui criado para governar. Miguel, com um gesto sereno, levantou a mão e convocou a energia celestial. A luz à sua volta aumentou, intensificando-se, como se o próprio céu se alinhasse com sua vontade. De repente, o chão sob os pés de Lúcifer e seus seguidores começou a rachar. O céu, com seu resplendor dourado, começou a desvanecer-se, como se fosse engolido por um abismo. O teu reino caiu, Lúcifer, disse Miguel, enquanto a escuridão começava a engolir a luz. Não há lugar para ti aqui. Não há lugar para a rebelião. Com um último suspiro de resistência, Lúcifer foi rodeado pela escuridão. Seus anjos, aqueles que se haviam unido a ele, foram arrastados pela mesma força, seus gritos ressoando no ar enquanto caíam para o desconhecido. Os olhos de Lúcifer brilharam com uma última centelha de fúria, mas logo foram consumidos pela escuridão infinita. Sua luz, que antes fora a mais brilhante de todas, desvaneceu-se no nada. Miguel, Uriel, Rafael e todos os anjos permaneceram em silêncio, observando o vazio onde Lúcifer e seus seguidores estiveram momentos antes. A batalha terminara, mas as consequências da rebelião ficariam marcadas no céu para sempre. A ordem fora restaurada, mas a um alto preço. O reino das trevas. O vasto reino celestial começou a dissipar-se na distância, enquanto a luz de Deus voltava a brilhar com força e a ordem se restaurava, deixando para trás os vestígios da rebelião de Lúcifer e seus anjos. A guerra terminara. A sentença cumprirá-se. Os caídos, aqueles anjos que ousaram desafiar o Criador, foram desterrados para além das fronteiras do céu, para um lugar onde a luz nunca chegaria, onde a escuridão seria sua única companheira. Lúcifer e seus seguidores foram lançados num abismo profundo e eterno, um reino sombrio onde o tempo parecia não transcorrer e a luz nunca mais os tocaria. A queda não foi só uma derrota física. Foi um castigo que transformou os anjos caídos em sombras do que uma vez foram. Naquele reino, as sombras não só existiam no ar. Faziam parte da própria essência dos desterrados. Lúcifer, o orgulhoso portador da luz, já não era o mesmo. Seu resplendor apagara-se, e tudo o que restava dele era um ser cheio de ira e amargura, arrastando consigo as cicatrizes de sua própria queda. A luz de seu ser, que outrora iluminara todo o céu, desvanecera-se por completo, e a escuridão envolvia-o como um manto pesado. Aqui é onde pertencemos, murmurou Lúcifer para si,
sua voz cheia de ódio e desdém. Olhou em volta, onde as sombras erguiam-se como gigantes obscuros que pareciam devorar o espaço. Não havia mais estrelas nem resplendores dourados, apenas uma quietude opressiva que lhe recordava que já não existia no reino a que uma vez servirá. Seus seguidores, aqueles anjos que outrora o veneraram, agora partilhavam sua condenação. Mas, ao contrário de Lúcifer, muitos deles ainda mantinham a esperança de que um dia pudessem encontrar um caminho de regresso ao céu. Mas Lúcifer sabia a verdade. Sua queda era definitiva. Não havia retorno. Este lugar é o esquecimento, disse Belial, um dos mais próximos de Lúcifer. Aqui, a nossa luz apaga-se para sempre. Lúcifer olhou para ele com uma mistura de raiva. Não compreendes, Belial. Isto não é o fim. Isto é apenas a primeira etapa. O céu pensou que nos derrotara, mas a luz não é a única que pode governar. A escuridão também tem o seu poder. E nós usá-lo-emos para forjar a nossa vingança. Ao longe, as sombras pareciam mover-se, como se respondessem às suas palavras. Naquele lugar, a escuridão não existia apenas como ausência de luz. Tinha uma consciência própria, uma energia primordial que começava a despertar. Lúcifer ergueu a cabeça, sentindo a presença de algo novo. Este reino, esta escuridão tem um propósito que ainda não compreendem. Aqui é onde tudo começará. Entretanto, os anjos caídos começaram a reunir-se à sua volta. Aqueles que seguiram Lúcifer com fervor agora olhavam para o vasto reino das trevas, desconcertados, enquanto seu líder caminhava para um horizonte sombrio, longe das fronteiras do céu. Este será o nosso novo lar, um lugar onde reinaremos, onde cresceremos. Não mais servir, não mais obedecer. Aqui, na escuridão, descobriremos o que realmente somos. A luz só nos limitava. Mas agora veremos o que podemos alcançar. Os anjos caídos começaram a seguir Lúcifer, suas asas negras batendo no ar denso das sombras. O reino, antes vazio, começou a despertar. De entre as trevas surgiram formas obscuras, criaturas desconhecidas que pareciam estar à espera da chegada de Lúcifer e sua corte. Havia algo primitivo naquele lugar, algo ancestral que ressoava com o mesmo poder da escuridão que agora o governava. Mas, Lúcifer, disse Astarote, enquanto observava as criaturas surgirem da penumbra, podemos realmente governar este lugar? Como usaremos esta escuridão para vingarmos-nos daqueles que nos desterraram? Lúcifer sorriu, seu olhar cheio de malícia e determinação. Aqui, na escuridão, encontraremos o que nos tornará mais fortes. Não é só a luz que nos pode dar poder. Este reino tem forças que nem sequer imaginam. E nós usá-las-emos. Aqui forjaremos o nosso exército, a nossa força. E quando estivermos prontos, voltaremos. Voltaremos ao céu e reclamaremos o que nos pertence. As criaturas das trevas começaram a rodeá-los, como se reconhecessem Lúcifer como seu líder. O reino, cheio de sombras e caos, começava a transformar-se sob sua vontade. A escuridão já não era apenas um vazio sem fim, mas um território no qual Lúcifer semeava as sementes de uma nova ordem. Uma ordem na qual a luz já não teria lugar. Uma ordem na qual a liberdade da rebelião seria a força primordial. Lúcifer virou-se para seus seguidores, seus olhos brilhando com uma luz malévola que já não emanava do seu ser, mas que parecia surgir das próprias sombras. Este é o nosso destino, meus anjos caídos. O céu rejeitou-nos, mas este reino será o nosso império. Aqui seremos maiores do que alguma vez fomos. Aqui reinará a verdadeira liberdade. Naquele momento, o reino sombrio começou a tomar forma. A escuridão condensou-se,
formando estruturas instáveis, torres que surgiam do abismo e um ar pesado que dificultava a respiração. No entanto, algo ainda mais poderoso começava a gestar-se. No profundo da escuridão, a magia que fora esquecida começava a renascer, uma magia ancestral que Lúcifer começava a dominar. O reino das trevas já não era apenas um lugar de condena. Sob a liderança de Lúcifer, começava a transformar-se em algo mais. Um reino de poder, de rebelião, de magia negra, de força. E naquele lugar, Lúcifer não era apenas um anjo caído. Era um rei. O rei das sombras. Em breve, sussurrou Lúcifer, olhando para seus anjos caídos. Em breve, voltaremos. E quando o fizermos, o céu já não será o que era. O céu será nosso. Assim, no profundo das sombras de um reino das trevas que começava a tomar forma, Lúcifer e seus anjos caídos preparavam o que um dia seria a maior vingança contra o céu. Reflexão. Lúcifer, o ser mais belo e brilhante, escolhido para levar a luz do céu, foi o primeiro a tropeçar nessa armadilha. O orgulho não apareceu de repente, nem de maneira caótica, mas como uma semente sutil, quase imperceptível. Num mundo onde tudo era perfeito, onde não existia maldade, o orgulho surgiu como uma pequena fenda no quadro da perfeição. Em vez de estar agradecido por tudo o que lhe fora dado, começou a questionar o sentido da sua existência. Por que deveria submeter-se? Por que deveria ser apenas uma extensão da vontade de outro? Esse sentimento de insuficiência, essa crença de que merecia algo mais, foi o catalisador de tudo. Em vez de aceitar seu papel dentro de uma ordem superior, Lúcifer revoltou-se contra o propósito que lhe fora atribuído, acreditando que a luz que carregava consigo poderia fazê-lo dono do céu, ou pelo menos igualá-lo a Deus. A rebelião de Lúcifer não foi apenas um ato de desobediência. Foi o reflexo de uma luta interna que também está presente em nós. A luta entre a humildade e o orgulho, entre o serviço e a autonomia. Os anjos que o seguiram não foram simplesmente manipulados. Eles também buscavam algo mais. O desejo de ser dono do próprio destino é poderoso, e essa busca de identidade é algo que todos, de alguma forma, perseguimos na vida. Mas a diferença entre os anjos caídos e nós reside em como enfrentamos essa luta. Eles escolheram um poder sem restrições, enquanto o céu ensina que a verdadeira liberdade não está em revoltar-se, mas em encontrar propósito dentro da vontade divina. Na vida humana, o orgulho também surge como uma faísca. Manifesta-se no desejo de controlar nossas vidas, de ser donos absolutos do nosso destino. E embora prometa poder e autonomia, na realidade isola-nos, afasta-nos da paz que provém de aceitar quem somos e para que fomos criados. A história de Lúcifer lembra-nos que o verdadeiro perigo não é o mal externo, mas o mal que nasce dentro de nós mesmos. O orgulho e a soberba cegam-nos, fazem-nos perder de vista o propósito da nossa existência. Quando nos centramos apenas em nós, acreditamos que somos os únicos criadores do nosso destino, esquecendo que fazemos parte de algo maior. O céu, embora perfeito, dependia da unidade e da harmonia. A rebelião de Lúcifer demonstrou que a verdadeira liberdade não está em desafiar a ordem divina, mas em encontrar o nosso lugar dentro dela. O desterro de Lúcifer e seus anjos deixa um ensinamento inestimável. O caminho da rebeldia, embora tentador, conduz à escuridão. A verdadeira grandeza não está em desfazer-nos do que somos, mas em aceitar o propósito para o qual fomos criados. O orgulho, embora seja natural, deve ser examinado com cuidado, pois pode arrastar-nos para a desconexão e o desespero. A verdadeira liberdade reside em compreender que não somos donos do todo, mas parte de algo muito maior do que nós mesmos. Ao aceitar nossa posição dentro da ordem cósmica, ao reconhecer que somos instrumentos de algo divino, encontramos uma paz que nenhuma rebelião pode conceder.
Lúcifer, o mais brilhante dos anjos, tornou-se o reflexo do que acontece quando o orgulho se apodera do coração. Sua rebelião não só fracturou o céu, como também nos dá um aviso sobre o preço da autossuficiência e do controlo desmedido. Em nossas próprias vidas, devemos recordar que o equilíbrio, a paz e a verdadeira liberdade não se encontram em desafiar a ordem do universo, mas em compreender o nosso lugar dentro dele e aceitá-lo com humildade. Só assim poderemos viver em harmonia, como outrora fizeram os anjos no céu. A história de Lúcifer é uma das mais poderosas e trágicas que podemos encontrar nas tradições religiosas e mitológicas. Não só narra a queda de um ser celestial, como também oferece uma profunda reflexão sobre a natureza humana. Lúcifer, o portador da luz, outrora o mais resplandecente de todos os anjos, possuía uma beleza e um poder inigualáveis. Na sua perfeição, chegou a acreditar que merecia um lugar de autoridade sobre todos os demais. O amor pelo seu próprio ser converteu-se num desejo desmedido de domínio e controlo, o que o levou a rebelar-se contra a vontade de Deus, seu Criador. Esta rebelião não foi apenas um ato de desafio. Foi uma ruptura com o princípio fundamental da criação, o respeito e a humildade perante a ordem divina. Lúcifer não aceitou o seu lugar no universo, nem a sua natureza criada para servir e glorificar a Deus. No seu orgulho, rejeitou a ideia de depender de algo ou alguém além de si mesmo. Assim, a sua queda representa não só a transgressão de um mandamento divino, mas também o colapso da harmonia que deve existir entre o ser humano e o cosmos. Ao longo dos séculos, esta história tem sido interpretada de muitas maneiras, mas há uma mensagem central que permanece clara. O orgulho desmedido é perigoso e pode levar-nos à autodestruição. A autossuficiência é uma ilusão que nos separa dos demais e da ordem divina. É uma lição sobre a importância de reconhecer os nossos limites e debilidades. A verdadeira força não reside em controlar tudo à nossa volta, mas na sabedoria de saber quando render-nos e aceitar o que não podemos mudar. Nas nossas próprias vidas, muitas vezes caímos na mesma armadilha que Lúcifer. O desejo de ser independentes, de ter controle absoluto sobre as nossas circunstâncias, pode cegar-nos e fazer-nos perder de vista o que realmente importa. Lutamos por poder, fama ou sucesso, acreditando que, ao alcançar um lugar mais elevado, encontraremos satisfação. No entanto, esta busca rouba-nos a paz interior, a conexão genuína com os outros e a compreensão profunda de quem somos. O ego, alimentado pela ambição e pelo orgulho, pode cegar-nos às verdadeiras necessidades da nossa alma. Em vez de buscarmos harmonia, paz e amor, embarcamos numa corrida frenética por validação externa, por conquistas tangíveis que nunca saciam a sede mais profunda da nossa existência. O medo da vulnerabilidade, de aceitar que não somos onipotentes nem infalíveis, leva-nos a criar uma fachada de força e autossuficiência. Mas, tal como Lúcifer, essa ilusão, tarde ou cedo, desmorona-se, deixando a descoberto um vazio interior que só a humildade e a conexão com o divino podem preencher. A verdadeira liberdade não se encontra no controle absoluto, mas em reconhecer as nossas limitações e agir dentro dos nossos próprios limites. Quando nos deixamos guiar pelo amor, pela compaixão e pela bondade, descobrimos que não precisamos de controlar tudo para sermos felizes. A verdadeira paz vem de render-nos à vontade divina, de aceitar que as nossas vidas têm um propósito que transcende o nosso entendimento e que cada um de nós cumpre uma função única no vasto entramado da criação. Por outro lado, o exemplo de Lúcifer também nos ensina sobre as consequências de não aprender esta lição. A sua queda foi a manifestação do que ocorre quando alguém se agarra demasiado ao seu ego e perde de vista o seu propósito original. No seu orgulho, acreditou que podia desafiar a Deus, mas, ao fazê-lo, perdeu tudo o que o tornava especial. A sua luz apagou-se, e ele tornou-se um ser obscuro,
simbolizando a transformação que ocorre quando perseguimos desejos egoístas e esquecemos a nossa essência. Este relato não fala apenas de uma rebelião celestial. É também uma metáfora da rebelião interna que ocorre quando nos afastamos do nosso verdadeiro ser e nos deixamos consumir pelo ego. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e conte-nos de onde nos está a ver. Que Deus o abençoe.